Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico, seu blog, seu nome, você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos, tá? Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido, pessoas que acompanham desde a época do Orkut, do Erro Grupos, do Erro Resposta, você que segue a gente por e-mail, 272 pessoas acompanham a gente por e-mail, né? Esse serviço foi descontinuado pelo Google, pelo Blogger, né? Mas quem está inscrito, vai receber nossas publicações no final do dia, né? Ali vai chegando a tardezinha aqui, por exemplo, lá, 8 horas, 7h30 da noite, né? Pode ser que ela chegue nesse horário, ou amanhã, de manhãzinha, chega todas as publicações, todos os links das publicações feitas naquele dia. Enfim, obrigado a você que participa. Você que é inscrito no canal aqui, obrigado. Você do Telegram, do Facebook, enfim, você que me acompanha por aí, pelas podcasts da vida, muito, muito obrigado. Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada de todas as vidas, um beijão pro meu amado filho, mano, papai te ama de montão. Hoje, dia 31 de maio de 2024, no meu relógio são exatamente 18 horas e 46 minutos em ponto. Falamos ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, vamos aí falar um pouco sobre um assunto que o pessoal vira e mexe, me pergunta. Eu sempre estou fazendo um vídeo sobre isso, mas às vezes o teor da pergunta é diferente, né? Mas isso aqui é um vídeo, você que navega aí, você que vai fazer alguma pergunta para mim, nós temos uma playlist, né, com vários tipos de assuntos ali. Dá uma olhada na playlist, de repente já tem um conteúdo que você esteja procurando, tá bom? Então, um internauta entrou no nosso canal e perguntou sobre... Ele é licenciado em letras e pergunta se ele pode fazer pós-graduação em educação infantil. Então, você, meu amigo e minha amiga que está navegando por aí, então, via de regra, pós-graduação. Existem dois tipos no Brasil. Existe a pós-graduação lato sensu, existe as pós-graduações, a pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, beleza? E tem o mestrado, tem dois tipos de mestrado. Tem o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Ambos conferem a quem faz o mestrado, tanto acadêmico quanto o profissional, recebe um título de mestres. Beleza ou não? E você tem o doutorado. Parece que foi criado também o doutorado. Estavam em vias de regra de criar o doutorado profissional, né, e o doutorado acadêmico. Não sei se já está tudo certinho, né? As coisas vão mudando, eu estou dando uma olhada aqui, parece que sim. Mas enfim, qualquer coisa eu deixo aqui no comentário, no primeiro comentário fixado, algo a respeito, tá bom? Então, você que fez curso de tecnólogo, né? Você que fez curso de licenciatura, ou você que fez bacharelado, quando você ingressa na faculdade, na universidade, ali, você vai fazer uma graduação. Ao final do curso, você é um graduado. Você tem aquele grau. Grau quer dizer, você chegou naquele nível, naquele degrau. Beleza ou não? Pós-graduação que vem depois, o degrau acima. Tá certo? Entende? Então, o requisito para você fazer uma pós-graduação é ter graduação. Não importa se é tecnólogo, se é licenciatura ou se é bacharelado. E os critérios, quem oferece esses critérios são de seleção, né? São as instituições que elas têm liberdade para fazer isso. O MEC, através do Conselho Nacional de Educação, dá alguns pareceres, tá certo? Como deve ser a estrutura do curso, mas a seleção, como vai ser, assim, é a instituição superior que dá esse tipo de informação. Então, sempre que você tiver dúvida sobre essa questão, entre em contato com a instituição que você deseja fazer algum curso, eles irão te informar sobre isso. Então, a princípio, você, sendo graduado, pode ser curso de tecnólogo, tecnologia, né? Possa ser que você fez o curso de bacharelado, possa ser que você fez um curso de bacharelado ou licenciatura, enfim, você é um graduado e como tal você pode fazer
especialização. No Brasil, o MBA no Brasil é considerado o curso de pós-graduação lato sensu. Então é um curso de especialização focado para a área administrativa, da contabilidade, enfim. Beleza? E o mestrado, você tem uma seleção de mestrado. Então, né, pode ser da mesma área ou pode ser área diferente. Quem vai determinar isso aí é a instituição. Geralmente não tem impedimento. A gente vê pessoas que são graduados em Direito fazendo mestrado em Educação. Isso pode acontecer. A gente vê pessoas que são graduadas em Engenharia fazendo mestrado em Psicopedagogia. Pode acontecer isso? Pode. A pessoa tem uma seleção. Essa seleção, a pessoa tem que apresentar um pré-projeto. Vai ter entrevista, a seleção com a pessoa que organiza o curso, o mestrado, né? Vai ter mais entrevistas, né? Vai ter uma prova de proficiência numa língua inglesa ou uma língua estrangeira, tá? Pode ser inglês, se você domina inglês, vai ser inglês, se você é espanhol, vai ser espanhol, enfim. Tem a ementa do curso. O que é essa ementa? Tem livros básicos ali que a pessoa tem que conhecer e dominar, e vai ter uma prova dessa questão como requisito para a pessoa entrar no mestrado. Isso garante que todos que entrem no mestrado já tenham a propedêutica, vamos dizer assim, sobre o assunto abordado. Então, você, nesse processo, você ajuda muito os seus alunos, né? Só que tem mestrados e doutorados internacionais por aí que não é exigido nada disso. Por quê? Porque cada instituição cria a sua regra. Tá certo? Então, você pode fazer aí, né? No Brasil, geralmente as regras são essas, né? E, enfim, no mestrado, o doutorado é a mesma coisa. Você vai ter uma seleção. O requisito, geralmente, para fazer o mestrado, você tem que ter para fazer o doutorado, aliás, você tem que ter um mestrado para você conseguir fazer um doutorado, mas existe a possibilidade de você fazer aí o doutorado direto, né? Ou seja, você sai da graduação e faz o doutorado direto. Pode acontecer isso? Pode. Não é usual no Brasil. Não é usual, não é comum isso no Brasil. Não é costume no Brasil fazer isso, mas há alguns que conseguem fazer e até vão bem, né? Mas aquela questão, quando você tem um doutorado vai direto, no Brasil, se você não tem mestrado, parece que fica faltando alguma coisa, né? Mas enfim, é essa a impressão que nós temos, mas você pode fazer direto, tá certo? Né? Você que escolhe aí que você queira fazer. Você passando na seleção, dominando uma outra língua. Agora, tem os mestrados e doutorados internacionais que você faz em outro país. Tem muitas escolas, universidades aqui, né? A MUST, tem outras aí que dão esse curso que você não tem que fazer nada disso, né? Você só faz a matrícula e paga a mensalidade. Aí você tem os critérios, né? Para você ser avaliado, fazer lá o projeto, né? Enfim, você tem que apresentar o projeto e você tem que defender seu projeto, né? Enfim. Então, voltando a repetir, qualquer pessoa no Brasil que tenha graduação pode fazer pós-graduação em qualquer área. A mesma área do conhecimento ou área diferente. O que vai determinar isso aí, que vai te impedir de fazer em uma área diferente, é a instituição. Fala assim, ó, nesse curso aqui a gente não vai querer área diferente. Então, é a regra da instituição. Você vai para outro. Mas usualmente não existe. Então, eu tenho aqui, sou formado em pedagogia. Se eu quiser fazer um mestrado em direito, eu posso. Se eu quiser fazer um mestrado em engenharia, eu posso. O que vai demandar que eu passe da seleção e seja aprovado. Uma vez sendo aprovado nas etapas da seleção de mestrado, faço o mestrado. Agora, há casos específicos aí que essas informações, se não vai ser aceito ou vai ser aceito, de repentemente, a própria instituição vai oferecer para a pessoa essa questão. Mas o ponto central é o quê? Muitas pessoas pensam que por ter a pós-graduação, ela consegue ter uma habilitação. Por exemplo, João Maria, eu vou fazer uma especialização em educação infantil,
vou fazer um concurso para professor de educação infantil, porque eu fiz um curso de pós-graduação, didática e metodologia do ensino da educação infantil, então vou fazer um concurso para professor da educação infantil. Pode ou não? Não pode. Não vai dar certo. Por quê? O que determina nesse caso a sua habilitação é a graduação. Então muita gente me pergunta aí, se eu fizer essa pós-graduação, eu posso fazer? Mas a intenção da pessoa ela pensa que com aquela pós ela pode conseguir aquela habilitação específica, mas não. No caso aí, por exemplo, em algumas situações específicas, a pós-graduação vai habilitar, mas geralmente a pós-graduação qualifica a pessoa, mas não habilita. O que habilita é sempre a graduação. Então, por exemplo, você aí é licenciado em pedagogia, tá? Quando você faz pós-graduação em educação especial, por exemplo, você se habilita a ser um educador para atendimento educacional especializado. Então você está apto a trabalhar com a educação especial, né? Se você faz pós-graduação, você é licenciado em letras, né? Ou licenciado, né? Se você faz aí uma pós-graduação em psicopedagogia, né? Mas não, psicólogo e o pedagogo, um licenciado, né? O psicólogo ou o pedagogo. Quando você faz aí uma pós-graduação em psicopedagogia, você se torna psicopedagogo automaticamente. Você conquista aquela habilitação, entende? Então, em alguns casos específicos, você conquista aquela habilitação, tá certo? E às vezes a pós-graduação é um requisito para você participar de um concurso público. Por exemplo, estava tendo um concurso público numa escola tal para contratar no concurso diretor de escola. O critério era o quê? Ter pedagogia ou uma pós-graduação lato sensu. Então, a pós-graduação lato sensu, se você não fosse pedagogo, fosse licenciado, mas com a pós-graduação em gestão escolar, você poderia participar do certame. Tá entendendo? É basicamente isso, mas é casos específicos, tá certo? Agradeço demais a confiança no nosso trabalho. Duvide de tudo, pois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.